Sabemos que a sedução é a arte do desejo de ser desejado. Entretanto, ela nada mais é do que qualidades e características que despertam simpatia, desejo, amor e interesse em uma pessoa. E é dessa forma que o Conde Lúthien e a serva Larissa viveram uma relação sedutora. Porém, o que o destino reserva para eles? Na penumbra do castelo, onde os corredores sussurravam segredos e as velas tremulavam como almas inquietas, vivia o conde Lúthien de Montfort. Alto, de olhos verdes e porte majestoso, ele era o senhor de terras vastas e corações ainda mais vastos. Sua fama de libertino e sedutor percorria os salões da alta sociedade, mas poucos conheciam o homem por trás da máscara. E então, em uma noite de tempestade, ele a viu. A jovem serva com olhos que guardavam mistérios. Seu nome era Larissa. Com as tentativas de aproximação, o conde percebeu que ela era a única mulher que ele conheceu que não se curvava diante dele. De tanto ele a tentar e ela o recusar, os dois entraram em um relacionamento de sedução e conquista. Cada vez que o conde tentava alguma ação conquistadora, era rejeitado por ela. Sua língua afiada e coragem desafiadora atraíam ainda mais Lúthien como um imã. Ele a queria, mas não apenas para uma noite de paixão como as outras que teve. Ele desejava desvendar seus segredos, conhecer seus sonhos e, talvez, roubar seu coração. Larissa, por sua vez, não era uma donzela indefesa. Ela carregava cicatrizes do passado e um desejo ardente de liberdade. Para ela, o conde era o enigma, um homem que a assombrava em sonhos e a provocava durante o dia. Ela sabia que se rendesse a ele seria perigoso, mas a atração entre eles era inegável. À medida que os dois se envolviam em um jogo perigoso de sedução e desejo, o clima entre os dois ficava cada vez mais apimentado, mais eloquente, e ambos não conseguiam mais disfarçar as reações espontâneas do desejo. Reconhecendo que havia um sentimento diferente entre ele, certo dia, quando se cruzaram pelo corredor vazio do castelo, o conde falou: "Você é diferente das outras, Larissa. Não se curva, não se intimida." Reconhecendo que também o achava diferente, Larissa disse: "E você, conde, é diferente dos homens que conheci. Há mais em você do que sua fama sugere." Ele, sorrindo enigmaticamente, respondeu: "Talvez, mas há algo em seus olhos que me intriga, um segredo que esconde." Larissa, também demonstrando ser tão enigmática quanto o conde, disse: "E se eu lhe dissesse que também sou um enigma?" "Então desvendaremos juntos, minha querida serva", falou o conde, lançando-se sobre ela
sem poder mais conter o desejo que o consumia, e ela, por vontade própria, abraçou-o com intensidade. E assim, entre corredores sombrios e lençóis de seda, o conde e a serva se entregaram a um amor proibido, desafiando convenções e arriscando tudo pelo desejo que os consumia. O castelo de Montfort era um labirinto de segredos, com corredores estreitos e salões majestosos. Larissa, a serva, encontrava-se frequentemente nos aposentos do conde Lucien, realizando suas tarefas com destreza e discrição. Mas havia algo mais entre eles, algo que escapava às formalidades. Uma noite, quando a chuva batia nas janelas e o fogo crepitava na lareira, Lucien a encontrou no corredor. Seus olhos se encontraram e o mundo pareceu parar. Ele a puxou para si e seus lábios se uniram em um beijo ardente. O desejo que os consumia era incontrolável. Larissa, sussurrou Lucien, você é a minha perdição. Ela não respondeu com palavras, mas com gestos. Suas mãos exploraram o peito do conde, desabotoando sua camisa enquanto ele a puxava para o quarto. As velas lançavam sombras nas paredes de pedra e o leito macio os acolheu. Lucien, murmurou Larissa, não podemos continuar desse jeito. Ele a beijou novamente com urgência, dizendo, não posso resistir a você, minha doce serva. E assim, entre lençóis de seda e gemidos abafados, o conde e a serva se entregaram ao amor proibido. Cada toque, cada suspiro era uma promessa de eternidade. Mas um mundo exterior espreitava, ameaçando separá-los. Larissa vivia com a constante tensão de ser descoberta. Ela se movia nas sombras, evitando olhares curiosos e mantendo sua paixão pelo conde Lucien em segredo. Cada encontro era um risco, mas o desejo que os unia era mais forte do que o medo. Ela aprendeu a ser discreta, a esconder seus sentimentos e a proteger seu coração. No entanto, a ameaça de traições e intrigas pairavam sobre eles, e Larissa sabia que, eventualmente, teria que fazer uma escolha entre o amor e a segurança. Para o conde Lucien de Montfort, enfrentar a pressão da sociedade com altivez era-lhe indiferente. Ele era um homem acostumado a escândalos e olhares curiosos. Sua reputação de libertino e sedutor era amplamente conhecida e ele não se preocupava em esconder seus excessos. Entretanto, por trás dessa fachada havia uma alma atormentada pelas convenções sociais.
Ele se sentia aprisionado pelas expectativas de seu povo e pelo peso de sua linhagem. A paixão que sentia por Larissa o colocava em uma encruzilhada: seguir as regras ou seguir seu coração. Naquele momento, ele não sabia avaliar o que era mais importante em sua vida. Porém, enquanto ele não estava sendo obrigado a optar entre ter o controle do seu condado e o amor de sua serva, ele mantinha os seus encontros amorosos com Larissa. Mas, como todos sabemos, meus caros, sempre há alguém disposto a provocar a infelicidade de outros, não é mesmo? Uma jovem nobre que sonhou em se casar com o conde, por eles namorarem quando ele tinha 16 anos e ela 11, esperou o dia de fazer a maioridade para lembrar ao conde da promessa dele naquela época. O conde, quando ouviu a jovem cobrar um compromisso de casamento combinado entre duas crianças, riu. Então, Lia, você veio me relembrar de um combinado de casamento quando você completasse a maioridade? Mas nós éramos duas crianças. O mundo não funciona assim. Para se casar, tem que haver amor. E eu, desculpe-me em dizer, não te amo. Aliás, eu até me esqueci desse namorico que tive quando criança. Não houve nada mais sério entre nós, a não ser eu pegar na sua mão, e isso não é motivo para se casar. Lia, depois que ouviu todas as palavras ditas pelo conde e não suportando ser rejeitada, saiu chorando do castelo. Por dentro, uma onda de vingança cresceu. Encostada em sua cama, refletiu sobre tudo e pensou em se vingar a qualquer custo da rejeição sofrida. Na manhã seguinte, logo cedo, ela começou a sondar detalhes sobre a vida de Lúcien, a fim de encontrar algo pelo qual pudesse dar vazão ao seu ódio. Até que soube do caso amoroso entre Lúcien e Larissa, serva dele. Foi o suficiente para ela começar a cruzada contra o caso amoroso. Não precisava fazer muito, bastava apenas passar toda a informação para o seu pai, que certamente este se incumbiria de armar toda a situação que colocaria o conde em má posição diante de seus súditos. E dessa forma aconteceu. A notícia chegou até aos nobres do condado e estes se reuniram para conversar com o conde sobre o vergonhoso caso amoroso dele com uma serva. Estavam determinados a exigir que o conde abandonasse a relação com Larissa. Caso não o fizesse, o rei seria informado e ele poderia até perder seu poder, cujo título já estava na família há várias gerações. Até aquele momento, Conde Lúcien não havia se intimidado com a exigência dos nobres. Reconheceu no meio deles o pai de Lia e sabia que aquilo era por não querer se casar com a filha dele. No entanto, a conversa entrou em uma esfera muito perigosa para os nobres. O pai de Lia elevou a voz dizendo: "Queremos que o senhor mande esta meretriz embora do condado. Ela não é bem-vinda a esse lugar." Nesse momento, Lúcien sentiu o sangue subir em seus olhos. Dirigiu-se ao pai de Lia, dizendo: "Veja como fala, seu velho rabugento. Meretriz não.
Eu fui o primeiro homem dela e sou o único, diferentemente de sua filha que só alisei a mão. Ela é a minha mulher, escolhida para os meus prazeres, e não permito que ninguém a toque. O pai de Lia, ao ver a fúria do conde, saiu apressadamente do castelo e atrás dele todos os nobres apavorados. Em resposta às ameaças, chamou o padre e ordenou que ele fizesse o seu casamento com Larissa naquela tarde. Todos do lugar ficaram surpresos com a decisão do conde. Às 18 horas daquele mesmo dia, Larissa entrou na igreja, ainda surpresa com a cerimônia, mas muito feliz por não ter mais que esconder o seu grande amor pelo conde. Lúcien, no altar, reconheceu que o poder era muito importante, porém, sem amor, ele não valia nada. E assim, mais uma história de amor aconteceu de forma inesperada. Conde Lúcien não tinha desejo por nenhuma outra mulher, a não ser para a condessa Larissa. Porém, havia uma mulher no reinado que vivia tentando seduzir o conde, a todo custo, sem conseguir. Era a Lia.